Olá, passando para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor, uma reflexão da palavra. E em Êxodo capítulo 12 e o versículo 37, falando sobre o povo de Deus, o sofrimento, mas a perseverança também. Os israelitas partiram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Só que eu estou ainda no capítulo 1 e tem no rodapé da minha Bíblia falou sobre isso. Eu achei tão interessante vir compartilhar porque quando eles chegaram no Egito, em Gênesis capítulo 46, versículo 26 e 27, no 26 falam que era 60 e poucas pessoas, mas no versículo 27 fala que a família de Jacó era no total de 70 pessoas. Então está entre ali 60 e poucos, 70 pessoas descendentes de Jacó que estavam no Egito, que foram para o Egito. Então, a palavra do Senhor diz que Deus deu uma ordem para Jacó, que se multiplicassem lá também. E eles começaram a se multiplicar, mesmo trabalhando. E o interessante que eu achei aqui, para essa reflexão desse vídeo, é que passaram-se 200 anos da morte de José, porque Faraó tinha um respeito por José por tudo que ele operou, por tudo que Deus operou através de José no Egito. Então, Faraó tinha um respeito por ele. Só que a Bíblia diz que Faraó morreu. E depois de um tempo. E aí, passando-se 200 anos aproximados que José tinha morrido, levantou-se um outro rei. Deixa eu só achar que se fala Faraó. Um novo rei egípcio, né? Foi levantado, e esse rei não conhecia José, não conhecia a história de José, a importância que ele teve para o Egito. Então, ele ficou preocupado que a família de Jacó, os descendentes de Jacó eram numerosos, eram mais numerosos do que o povo do Egito. E eles começaram a pensar, se levantar uma guerra aqui, os israelitas são mais numerosos do que nós, e eles podem vencer essa guerra. E aí eles começaram a pensar uma maneira de fazer com que os israelitas não se produzissem mais, né? Não gerassem mais filhos. O que eles fizeram? Começaram a dar muito trabalho para os homens, para eles ficarem cansados. Mas a Bíblia diz que eles continuaram gerando filhos. E o que eu estava lendo aqui, né, nesse capítulo 1, e o rodapé vai jogar lá para o capítulo 12, falando que quando saíram eram 600 mil. E qual é esse processo? Qual é esse tempo? Pensa, eles chegaram lá, ficaram um tempo com José. Eu não lembro que eu li aqui, mas tem que ter algumas anotações. Ficaram um tempo com José, José morre e eles permaneceram no Egito. E 60 e poucos, 70 pessoas, lá no capítulo 12, quando o povo sai do Egito, saem 600 mil. Mas nesse intervalo, o que eles passaram? Eles passaram humilhação, eles trabalharam muito, eles trabalharam além do que era para trabalhar, porque o rei estava com medo. E o que me chamou a atenção para gravar esse vídeo, uma coisa interessante, é que em meio ao sofrimento, o propósito de Deus continua. E a Bíblia diz que quando Deus vai falar com Moisés, olha que interessante, aí tem toda a história de Moisés que foi criado pela mãe dele, mas como filha da princesa lá, da filha do rei lá, de Faraó, né? E a Bíblia diz que, ou seja, enquanto o povo estava sendo escravizado, enquanto o povo estava trabalhando duro, mas o povo não deixou de obedecer à palavra do Senhor. O povo não deixou de procriar, de gerar filhos, mas estava clamando ao Senhor porque estavam sendo escravizados. E aí o Senhor aparece para Moisés na sarça, né, ardente, e fala: eu tenho ouvido o clamor do meu povo, tem chegado até a mim. Eu quero dizer neste vídeo, que foi o propósito de gravar esse vídeo sobre esses versículos, a impressão que quando a pessoa está obedecendo ao Senhor, que não vai sofrer. Só que é uma impressão de que falsos pregadores colocaram para as pessoas.
E isso, querendo ou não, nos alegra. Que se você serve ao Senhor, que tudo vai dar certo. Ou enquanto você está fazendo a obra do Senhor, Deus está cuidando da sua casa. Não cuida não para você ver. O Senhor cuida, Ele cuida. Mas você tem que fazer a sua parte. Quantas pessoas deixaram esposa e filhos? Quantas mulheres deixaram filhos nas ruas brincando para ir fazer a obra? Pergunta onde estão esses filhos hoje. Pergunta o que esses filhos estão fazendo hoje. Ah, mas o Senhor vai cuidar. Não vai. Ele vai cuidar a partir do que você está fazendo. Qual é a semente que você coloca no coração do seu filho? Ah, eu saio para pregar, eu saio para evangelizar, o Senhor está cuidando da minha casa, mas chega na sua casa o seu marido, a cozinha está toda bagunçada, não tem um café pronto, não tem uma comida pronta. Como é que Deus vai agir na sua casa? O homem que sai para pregar em vários lugares é um ótimo pregador, é um ótimo líder, mas aí vai na casa dele saber como está essa esposa, sem a atenção, sem a provisão, como é que Deus vai trabalhar lá? Deus opera através de nós. Ele tem todo o poder, mas todo o poder dele é usado através de nós. Os milagres são através de nós. Ele abriu aquele mar, mas ele mandou que Moisés passasse com aquele povo. Então todo o milagre do Senhor vai ser operado através de nós. Então não venha, não acredite que enquanto você está fazendo a obra, Deus está cuidando da sua casa. Ele vai cuidar sim. Se você primeiro plantou a semente no coração do seu filho, ele vai cuidar sim, mulher, quando você sair para fazer uma visita, mas deixou a casa organizada, deixou um café pronto, se vai chegar mais tarde, deixou a janta preparada. Ele vai cuidar sim, homem, quando você sair para pregar o evangelho, quando você deixou a sua esposa protegida, com provisão para sua casa, aí Deus vai completar a obra que ele começou. Mas não se engane, Deus não vai cuidar da sua casa se você deixá-la desprotegida. Ele faz a parte do impossível, mas o possível cabe a você, né? A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas Deus não fala assim, não precisa de sentinela porque eu tô neste lugar. Não. Se ele não guardar, em vão vigia a sentinela. Mas quando ele está guardando, o trabalho do sentinela vai ter mais efeito. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edifico. Ele não diz, eu vou edificar, ninguém precisa mexer em nada. Percebe a diferença? E sem ele nada podemos fazer, mas com ele precisamos ainda assim fazer. Então cuidar da sua casa é uma obrigação sua, mas o milagre do convencimento com os seus filhos, de ter uma esposa sábia, de ter um marido que vai depender dele, mas você precisa fazer a sua parte. Então voltando aqui, em meio ao sofrimento, então o que me levou a falar isso é que pregadores dizem, sai para fazer a obra e que Deus vai cuidar da sua casa, cuidado. Ele vai cuidar, mas em cima de quê? Baseado em quê? Como você está deixando a sua casa? É sobre isso. E em meio ao sofrimento, Deus está operando. Então, esse vídeo é para dizer que você não deve desanimar, não deve parar de perseverar porque está sofrendo. O sofrimento nem sempre ele vem por uma desobediência. E, pelo contrário, às vezes, na maioria das vezes, este sofrimento ele vem realmente por causa da obediência à palavra do Senhor. Os israelitas estavam escravizados no Egito, os israelitas estavam trabalhando demais, mas eles continuaram gerando filhos. E o interessante, enquanto eles estavam sendo escravizados, gerando filhos, eles estavam clamando ao Senhor. Então, nunca pare de clamar. Ah, mas eu estou clamando, está demorando. O Senhor está preparando alguém para te libertar desse sofrimento. O Senhor está preparando situações para te libertar desse sofrimento. O Senhor está preparando a sua vida para tirar dessa situação. Ele está te dando entendimento, porque às vezes a situação do seu sofrimento não é que você tem que sair de um lugar para o outro, mas tem que mudar a atitude, mudar comportamento, mudar amizades, mudar ambientes. E o Senhor, Ele prepara. E essa preparação exige tempo. Por exemplo, eu já falei uma vez, gravei um vídeo falando que o meu sonho era morar na Barra, na minha cidade, morar em outro bairro, e na Barra era perto de tudo, e só que meu esposo nunca concordava, e eu não gostava da minha casa, era aquela luta.
arrumamos a nossa casa. Quando meu esposo falou, a gente não vai mudar daqui. O que nós fizemos? Arrumamos a nossa casa, colocamos do jeito que eu achava assim, do meu sonho, de quando eu era adolescente ainda. A minha casa ficou impecável aos meus olhos, agradando o meu coração. E eu estava muito feliz na minha casa. E o que o Senhor fez? Abriu as portas para que eu morasse no lugar onde eu imaginava, no bairro, mas num ponto do bairro que eu não teria condições de pagar se fosse pagar o valor do aluguel todo. Mas o Senhor preparou condições, isso foi de um ano para o outro? Não. Foi de 2 anos, 3 anos? Não. Eu nem lembro quantos anos foram que demorou. Mas chegou e hoje eu moro num lugar bom. Não sei por quanto tempo, mas quando chegar o tempo de eu voltar para minha casa, eu vou voltar amando a minha casa. Por quê? Primeiro o Senhor quis tratar com o meu coração. Às vezes todo sofrimento é um processo de Deus preparar alguém para nos ajudar, mas às vezes o sofrimento é um processo para Deus tratar conosco, para mudar quem nós somos. Ele mudou o nome de Jacó, o nome de Esaú também mudou, acho que era Edom. Ele não vai mudar o nosso nome aqui, o nosso nome será mudado lá na glória, mas aqui ele vai mudar a nossa vida, ele vai mudar a nossa história, mas ele vai mudar quem somos nós, para que a obra dele seja completa. E eu achei interessante para gravar esse vídeo sobre isso. O povo estava escravizado, mas o povo continuava obedecendo a palavra do Senhor, a ordem que era multiplicar. E enquanto o povo clamava e parecia que não tinha solução, o Senhor estava ouvindo. E quando Deus aparece para Moisés naquela sarça ardente, ele diz: eu escutei o clamor do meu povo. O clamor do meu povo subiu até a mim. E você vai lá para libertar aquele povo. Você vai procurar os anciãos israelitas e você vai falar que eu te mandei. Então, continue clamando ao Senhor, mas continua fazendo o que a palavra do Senhor diz. Continua obedecendo essa palavra. Não sei quanto tempo vai demorar para Ele te libertar de uma situação que você está vivendo ou para Ele te abençoar da maneira que você está esperando. A certeza é, Ele vai fazer. Quando? Não sabemos. O que nós sabemos e cremos que nós precisamos perseverar. Então a palavra para esse vídeo é perseverar em meio ao caos, perseverar em meio ao sofrimento, porque o seu clamor, a sua perseverança, o Senhor está contemplando. Que o Senhor nos abençoe.